TDAH. E agora? O que é isso? Você é mãe de uma criança, de um adolescente e de repente você se depara com isso, com essa sigla, TDAH. O que é isso? Transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. E de repente você fica, meu Deus, parece uma bula de remédio, né? Que a gente lê e que a gente não entende nada. A gente só fica com medo dos efeitos colaterais. Mas hoje eu tô aqui para te explicar que não é nenhum bicho de sete cabeças. Eu sei, assusta, mas o TDAH, ele não precisa ser difícil. Eu sou Karina Belotti, neuropsicopedagoga, especialista em TDAH. Se você ainda não me segue, já me segue, curte, comenta, compartilha esse canal, porque vai ter muita coisa legal aqui sobre TDAH para você, para a gente espalhar conhecimento, para a gente cada vez mais desmistificar esse transtorno. Então vamos lá. O que é o TDAH? T, transtorno. D, déficit. A, atenção. E H, hiperatividade. Então, ele é um transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Nossa, Karina, mas de novo tudo isso. Vamos explicar melhor. Deixa eu explicar um pouquinho do que é o TDAH para você ver que não é um bicho de sete cabeças, que não é algo fora de outro mundo, que não é algo que precisa trazer sofrimento para você, para sua família. O transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Outro palavrão, né? O que é isso? Isso significa que o cérebro da sua criança, do seu adolescente, ele se desenvolve de uma maneira diferente de que uma pessoa típica como eu, ou como você, talvez, que está aí me assistindo. O cérebro dessa criança, desse adolescente, da pessoa com TDAH, ele se desenvolve de uma forma diferente. Então, é um transtorno do neurodesenvolvimento. Né? As pesquisas indicam hoje que a maior etiologia, da onde vem o TDAH, a maior porcentagem ela é genética. Né? Claro que pode ser por ambiente, pode acontecer algumas coisas durante a gravidez, durante o neurodesenvolvimento que acarretem aí no TDAH, mas vamos já desmistificar algumas coisas. Não é o açúcar, não são as telas, ele é algo que acontece ali no desenvolvimento do cérebro dessa criança, desse adolescente. Então o TDAH, ele vem desde sempre. A pessoa nasce com TDAH. Né? Ele é um transtorno que ele vai acarretar aí, ele vai trazer algumas coisas que esse cérebro vai se desenvolver de uma forma diferente, mas como eu já disse, ele não precisa ser pesado, ele não precisa ser muito difícil, ele não precisa ser difícil, né? Eu sei que é um susto, porque quando a gente tem um filho, a gente não espera que o percurso de desenvolvimento dele seja diferente, não é mesmo? Mas eu costumo dizer que algumas adaptações sendo feitas para essas crianças, para esses adolescentes com TDAH, essa vida vai ser muito tranquila. Né? É como eu uso óculos, algumas pessoas são canhoto, né? Escrevem com a mão esquerda. Então, algumas adaptações precisam ser feitas para pessoas como eu, como canhoto e como uma pessoa com TDAH. Então, é algo que a gente precisa entender que o que acontece. De prática real, a gente vai ter outros vídeos falando sobre isso, especificando os subtipos, como que ele acontece, quais são os sintomas. Tudo isso aí a gente vai ter aqui nesse canal para a gente entender bem mastigadinho o que é o TDAH. Mas ele traz algumas questões ali que vai acabar atrapalhando essa criança, esse adolescente, nas questões de foco, de atenção, de planejamento, né? O que a gente precisa entender? Eu costumo dizer que ele, para mim, Karina, tá? E aqui eu estou fazendo parênteses da minha opinião, do que eu vejo todos os dias, no dia a dia dessas crianças, desses adolescentes.
é algo que, para mim, não é um déficit de atenção, mas atenção demais em muitas coisas ao mesmo tempo. A gente vê que a criança ou adolescente com TDAH, ele presta atenção em muitas coisas. O cérebro tá naquela hiperatividade, o cérebro tá em ebulição ali. Então ele consegue desde prestar atenção aqui ao que ele está fazendo aqui, ao barulho do bebedouro, ao barulho do ar-condicionado, ao barulho passando do carro na rua, alguém se mexendo aqui do lado. Ele está prestando atenção em tudo isso ao mesmo tempo e aí ele não consegue prestar atenção no que ele precisa. Então, através de treinos, através de práticas, de estratégias do dia a dia, isso pode ser moldado. Né? O que a gente precisa entender é que não é um fim, mas o diagnóstico, ele é um caminho, ele é um meio para a gente saber como lidar com essa criança e com esse adolescente. Qual a melhor forma de abordar, quais estratégias a gente precisa usar para ajudar essa criança, esse adolescente no dia a dia. Então, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, como eu já disse, esse nomão que a gente coloca nessa sigla, o TDAH, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. A sua criança, o seu adolescente nasceu assim. Então, a gente vai precisar ajudar e trabalhar da melhor forma para que ele consiga se desenvolver com essas questões que ele tem ali. E aí algumas lacunas podem ser apresentadas, algumas outras não. Uma coisa que eu quero deixar bem clara aqui, nem todo TDAH é igual. Cada um é um ser individual, cada um é um ser único. E a gente precisa aprender que essas individualidades vão estar presentes no transtorno também. É por isso que a gente precisa entender que precisa ser algo individualizado, precisa ser um olhar individualizado. Eu preciso olhar para essa criança e para esse adolescente de uma forma individual. É por isso que não tem receita, não é receita de bolo, né? Eu vou dar aqui no canal algumas estratégias, algumas práticas que a gente pode fazer, que a gente pode colocar ali no dia a dia da sua criança, do seu adolescente, na sua vida, para que possa te ajudar. Mas a gente precisa entender, não é receita de bolo, não é só medicação, não é só uma coisa que vai ajudar a sua criança ou adolescente. Precisa ser de uma forma muito específica para cada um. A gente precisa olhar para cada um. A gente precisa entender qual é a lacuna de cada um. E por isso que quanto mais você conhecer sobre o transtorno, quanto mais você entender o TDAH, quanto mais você entender quais são as lacunas, o que esse transtorno pode trazer, quais subtipos existem, a questão do medicamento, a questão das terapias. Quanto mais você conhecer sobre isso, melhor vai ser. Então, se você ainda não me segue, já curte, já compartilha, já ativa o sininho para não perder, porque toda semana eu vou trazer 2 vídeos falando sobre TDAH. Hoje eu quis especificar ali, explicar esse nome, né? Essas 4 letras aí que viram um nomezão grandão, mas que não precisa ser difícil, como eu já disse, não precisa ser um peso. Você vai entender um pouquinho mais sobre o TDAH, você vai conhecer mais sobre o TDAH e você vai conseguir ajudar o seu filho, a sua criança e o seu adolescente a viver de forma plena com este transtorno. Vamos junto? Segue, compartilha, curte, ativa o sininho para não perder nada.